Olá, pessoal! Nós vamos estudar agora o valor numérico de uma expressão algébrica. Abaixo vocês estão vendo uma expressão algébrica onde nós temos o coeficiente, que é sempre aquele número, tá? A variável, que é a letra que eu vou substituir ou que tem um determinado valor, o expoente e os operadores, que são os sinais que representam as contas, tá bom? Nós vamos estudar um pouquinho o valor numérico de uma expressão algébrica. Essa que está aparecendo aí não está o valor numérico, está apenas a expressão. Vamos começar com a atividade 1. Considere as figuras abaixo e os seus dados. Uma maçã é igual a 7. A uva é igual a 5 mais a maçã. E a maçã é igual a 3 mais a pera. Descubra quanto vale essa expressão. A maçã mais a uva mais metade da pera, né? Porque ela está cortada ao meio. Tá. Então vamos lá. Se a maçã vale 7, e aqui está dizendo que a maçã vale 7, eu posso pegar esse 7 e substituir no lugar da maçã. Por isso, quando a gente fala valor numérico de uma expressão algébrica, a gente já começa pensando em substituição. Então, eu vou substituir. Então, eu sei que a maçã vale 7. Se a uva é igual a 5 mais a maçã, então a uva é igual a 5 mais 7. 5 mais 7 é igual a 12. Pronto. Já sei o valor da uva também. Agora falta a pera. A maçã é igual a 3 mais a pera. A maçã eu sei o valor dela. Vamos colocar o valor dela lá. Vem pra cá. Isso. Qual é mesmo o valor da maçã? 7. Ela é igual a 3 mais a pera. Que número que eu somo com 3 que vai dar 7? 4, né? Então, a nossa pera vale 4. Agora que nós sabemos quanto vale a maçã, a uva e a pera, nós podemos responder a expressão. Vamos colocar os valores no lugar, tá? Então, maçã vale 7, uva vale 12. Já a pera, ela é partida no meio. Partir no meio alguma coisa é metade. Metade é dividir em quantas partes? Duas partes. Então, é 4 dividido por 2. Quanto é 4 dividido por 2? 2. Agora que eu já tenho todos os dados, eu posso responder. 7 mais 12 menos 2. 7 mais 12 é igual a 19. E 19 menos 2 é igual a 17. Portanto, a expressão vale 17. Conhecendo que uma barra com 8 gomos de chocolate é igual a 16 e uma fatia de pizza é igual a 3, encontre o valor de um gominho da barra de chocolate mais uma pizza inteira com 8 pedaços. Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é quanto vale cada gominho. A minha barra tem 8 gomos e ela vale 16. Logo, para eu saber como descobrir o valor do gomo, eu faço 16 dividido por 8. 16 dividido por 8 é igual a 2. Então, eu acabei de descobrir o quê? Que o gominho vale 2. Agora, a pizza. Um pedaço de pizza vale 3. A pizza inteira tem 8 pedaços. Para eu saber quanto que vale essa pizza inteira, eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 pedaços. Eu tenho que fazer 8 vezes 3, porque cada pedaço vale 3. 8 vezes 3 é igual a 24. Então, eu venho aqui e vou colocar o 24. E 2 mais 24 é igual a 26. A introdução ao assunto do valor numérico, tá? Observe os dois tipos de expressões matemáticas. Existem as expressões numéricas e existem as expressões algébricas. Nas expressões numéricas, conforme vocês podem observar, nós só temos algarismos. Números, temos as operações, mas nós não temos variáveis nem incógnitas. O que são as variáveis ou incógnitas? São as letras. Já nas expressões algébricas, não. Em cada uma delas aparece pelo menos uma variável, tá certo? O que nós vamos trabalhar é com essas expressões algébricas. Elas podem ter um valor numérico? Sim, desde que você atribua um valor a cada uma variável. Expressões numéricas possuem apenas números. Expressões algébricas possuem números e letras, ou apenas letras, como vocês podem ver na letra A. X mais Y menos Z. Valor numérico de uma expressão algébrica. Vamos lá. Agora a gente vai começar. Substituir as variáveis por números reais dados é a primeira coisa. Efetuar as operações indicadas devendo obedecer a seguinte ordem. Que ordem que é mesmo, gente? Primeiro, potenciação e radiciação. Depois, divisão e multiplicação. E, por último, adição e subtração. Convém utilizar parênteses quando substituímos variáveis por números negativos. No meu caso, eu não vou dizer para vocês convém, eu vou dizer para vocês é para usar, tá? Para obter o valor numérico dessa expressão, você procede desta maneira. Então, tem aqui umas bem rapidinhas. Vamos lá. Olha só. Vamos fazer uma por uma. A primeira. 16 menos x com x valendo 9. Então, eu vou substituir o x por 9. Eu escrevo 16 menos 9. 16 menos 9 é igual a 7. Outra rapidinha. 6 dividido por x com x valendo 2. Eu vou substituir o x por 2. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Aqui tem parênteses. A gente sabe que tem que resolver o parênteses primeiro. Então, vamos substituir. 4 mais, no lugar de x, eu vou colocar o valor que ele está dizendo para x. X é igual a 12. Vou colocar o 12. Fecho parênteses, menos 6. A gente sabe que a ordem é resolver o parênteses primeiro, certo? Então, 4 mais 12 é igual a 16. Fico com 16 menos 6, que é igual a 10. Mais uma rapidinha, também tem parênteses, então vamos substituir. 5 mais, quem eu vou colocar no lugar do x? X é igual a 9, então eu ponho 9. Fecho parênteses e copio menos 8. 5 mais 9, que eu tenho que resolver o parênteses primeiro. 5 mais 9 são 14. 14 menos 8. 14 menos 8 é igual a 6. Mais uma rapidinha. Tá vendo que aqui nesse 9 não tem nenhum sinal entre ele e o parênteses? Isso indica pra gente uma multiplicação, tá? Então, lembra que aqui tem uma multiplicaçãozinha. Então, eu vou substituir, tá bom? 9, parênteses. No lugar do x, eu vou escrever o valor que ele tá dando para x. X igual a 15. Menos 7, fecha parênteses. Tenho que resolver o parênteses primeiro. Embora seja uma multiplicação, eu tenho que resolver o parênteses primeiro. Então, 9 vezes. Dentro do parênteses, nós temos 15 menos 7 é igual a 8. 9 vezes 8 é igual a 72. 3x.
também não tem nenhum sinal entre o 3 e o x. Isso indica multiplicação. Então, é 3 vezes o valor de x, que é 9. Logo, 3 vezes 9, que é igual a 27. Depois nós temos 2x mais 8. Novamente tem uma multiplicação entre o 2 e o x. E o x vale 7. Então, eu vou reescrever como 2 vezes o valor de x, que é 7, mais 8. Quem eu resolvo primeiro, multiplicação ou adição? Multiplicação. 2 vezes 7 são 14. 14 mais 8 é igual a 22. Mais uma rapidinha. Eu tenho 12 menos 5 mais x. X vale 6. Então, eu vou escrever 12 menos 5 mais, no lugar do x, o 6. 12 menos 5 é igual a 7. E 7 mais 6 é igual a 13. 5x é o mesmo que 5 vezes x. Então, é 5 vezes o valor de x. 5 vezes o valor de x, que é 14. 5 vezes 14 é igual a 70. 32 dividido por x é o 32 dividido pelo valor de x. O x vale 8. Então, eu vou fazer 32 dividido por 8, que é igual a 4. X menos 13. O x é igual a 24. Então, no lugar do x, eu vou escrever o 24. E copio o resto. Menos 13. 24 menos 13 é igual a 11. X mais 8 menos 2. No lugar do x, eu vou escrever o valor dele, que nesse caso, x é igual a 11. Então, eu vou escrever 11 e copio o resto. Mais 8 menos 2. 11 mais 8 são 19. E 19 menos 2 são 17. 3x menos 9, com x igual a 4. Esse 3x é como se fosse 3 vezes o x. Então, eu tenho que escrever 3 vezes o valor de x, que é 4, menos 9. Resolvo primeiro multiplicação ou subtração? Multiplicação. 3 vezes 4 são 12. 12 menos 9 são 3. 23 menos x. Eu vou escrever o 23 menos, e no lugar do x eu vou colocar o valor dele, que é 7. 23 menos 7 é igual a 16. E a nossa última rapidinha. Eu vou substituir o x por 7, porque x vale 7 nela aqui. Então, 30 menos parênteses. No lugar do x, eu vou colocar o 7. E aí, eu copio o resto. Mais 8, fecha parênteses. Resolvo primeiro a subtração ou parênteses? O parênteses, né? Então, eu vou copiar 30 menos 7 mais 8 são 15. E 30 menos 15 são 15. Eu usei essas rapidinhas para mostrar para vocês que em cada uma das contas o x podia ter um valor. Por isso que nós vamos nos referir às expressões algébricas, as letras vão ser chamadas de variáveis. Dependendo do exercício, o valor dela está variando, tá bom? Exemplos. Primeiro, calcular o valor numérico de 2x mais 3a para x igual a 5 e a igual a menos 4. A primeira coisa que eu vou fazer é copiar a expressão numérica. Quem é a expressão numérica? A expressão numérica é esse carinha aqui. Quando chega no para, ele já está dizendo quais são os valores que eu devo atribuir às variáveis, tá certo? Então, vamos lá. Solução. Vamos substituir x por 5 e
A por menos 4. Ó, o menos 4 aqui. Tudo bem? Pego a expressão e agora a gente vai substituir. Ali eu tenho 2x. Eu sei que é 2 vezes o x. Então, é 2 vezes... Quem é x? O 5. Mais 3a. Eu sei que é 3 vezes a. A vale menos 4. Então, 3 vezes menos 4. Tá faltando alguma coisa. O que que tá faltando? Parênteses, né? Não gosto de sinais juntos. Pronto. Agora eu tenho multiplicações e tenho adição. Resolvo as multiplicações. 2 vezes 5 são 10. 3 vezes 4 são 12. Só que eu estou multiplicando um número positivo com um número negativo. Mais com menos é igual a menos. Logo, a resposta só pode ser menos 2. Por quê? Porque o meu 10 é positivo. Como eu sei que é positivo? Porque não tem sinal nenhum com ele. Esse menos é do 12. Se o 10 é positivo e eu estou devendo 12, significa que eu tenho 10 reais e devo 12 reais. Dou os meus 10 reais, eu paguei tudo? Não. Eu continuo devendo 2. Segundo exemplo. Calcular o valor numérico de x ao quadrado menos 7x mais y para x igual a 5 e y igual a menos 1. A estratégia é a mesma. Nós vamos o quê? Substituir o x por 5. Por quê? Olha ali. Porque x é igual a 5. E o y por menos 1. Por quê? Porque o y aqui é menos 1. Já variou, tá certo? Então, eu vou copiar agora a expressão. Lembrar que a expressão para aqui. Vamos lá. X ao quadrado menos 7x mais y. X ao quadrado, eu vou substituir o x por 5. Então, eu vou colocar 5 ao quadrado. Menos 7x é 7 vezes x. 7 vezes o valor do meu x. Quanto vale o meu x? 5, muito bem. Mais o meu y. Quanto vale o meu y? Menos 1. Olha o que apareceu aqui. 2 sinais juntos, não pode. Parênteses. Em uma mesma expressão, pode aparecer o x várias vezes ou o y várias vezes. E todas as vezes que eles aparecerem, vocês vão colocar o valor que está lá no enunciado, tá bom? Bom, na nossa expressão nós temos potenciação, subtração, multiplicação e regra de sinal. Eu sei que a primeira coisa que eu tenho que fazer é a potenciação. 5 ao quadrado é o 5 duas vezes. Não é 5 vezes 2, é o 5 duas vezes. 5 vezes 5 é igual a 25. Menos 7 vezes 5. Quanto que vai dar? Porque aqui não tem potência, então eu posso resolver a multiplicação. 7 vezes 5 dá 35. O sinal de menos, ele vai permanecer. Por quê? Porque o 5 não tem sinal nenhum. Se ele não tem sinal nenhum, significa que ele é positivo. É menos com mais. E nós já vimos que menos com mais é igual a menos. Então, ele continua menos 35. E agora eu vou fazer uma regrinha de sinais. Aquele sinal que está ali, ó. Para virar um sinal só. Mais com menos, vamos olhar. Mais com menos é menos. E copio o 1. Bom, a gente já estudou que quando nós temos números positivos e negativos em uma conta, a gente pode somar todos os positivos ou todos os negativos e depois fazer uma conta só. Nesse caso, é o que eu vou fazer. O que eu estou fazendo? Eu vou resolver os dois números negativos, tá certo? E o que eu faço com 25, professora? Você vai copiar. Então, menos 35 menos 1
São duas dívidas. Eu devo 35 e devo 1. Portanto, eu devo 36. E aquele 25 eu vou copiar. Agora eu tenho 25 menos 36. O 25 ele não tem sinal, então ele é positivo. É como se eu tivesse 25 reais, mas eu estivesse devendo 36 reais. Se eu pagar os meus 25 reais, eu pago tudo? Não, eu fico devendo. Fico devendo quanto? Fico devendo 11. Terceiro exemplo. Calcular o valor numérico de 2A mais M sobre A mais M para A igual a menos 1 e M igual a 3. Olha o que apareceu aí, uma fraçãozinha. Legal, né? Tá começando a ficar interessante. Então, vamos lá. O que eu sei que eu tenho que fazer? Tenho que substituir. Quanto vale o meu A? Agora eu já não vou marcar, a gente tá vendo, não tá? A vale menos 1 e M vale 3. E a minha expressão é 2A mais M sobre A mais M. Então, vamos lá substituir, gente. 2A é 2 vezes. Quanto vale A? Menos 1. Não pode. Parênteses. Mais, quanto vale M? M vale 3. Tá aqui, ó. Não tô tirando do nada, no exercício já é dado, lá no enunciado. Aí vem o traço de fração, que eu adoro. Embaixo vem o A. Quanto vale A mesmo? Menos 1. Mais o valor de M. Quanto vale M? 3. Pronto. Agora, nós vamos resolver na ordem. Primeiro o numerador e depois o denominador. Tudo bem? Então, vamos lá. No numerador eu tenho a multiplicação e a adição. Então, eu vou resolver a multiplicação primeiro. 2 vezes 1 é igual a 2. Mais com menos é igual a menos. E copio mais 3. Passo o traço da fração e resolvo o que está lá embaixo na fração. Devo 1 e pago 3. Fico devendo ainda ou sobra troco? Se você deve R$1 e você der R$3 para a pessoa, ela tem que te devolver R$2, tá? Mas vamos fazer aqui desse jeito. Em cima, devo 2 e pago 3. Estou devendo R$2 e pago R$3. Quanto que vai dar isso? 1. Sobre... E aqui eu já tinha discutido com vocês. Se eu devo 1 e pago 3, a pessoa tem que me devolver 2. Essa fração já é irredutível? Já é irredutível. Como é mesmo irredutível, professora? Quando não dá para dividir nem simplificar. Portanto, a conta acaba aí. Mais um exemplo, para ficar mais legal ainda, agora com frações nas variáveis. Ó que delícia. Calcular o valor numérico de 7 mais A menos B para A igual a 2/3 e B igual a menos 1/2. Por que eu já coloquei um resuminho aí com os números primos? Porque eu já sei que eu vou precisar usar, né? Então, vamos lá. 7 mais A menos B. O 7 é um valor numérico, eu só vou copiar. Mais, quanto vale o meu A? A vale 2/3. Menos, quanto vale o meu B? B vale menos meio. O que tem de errado aqui, gente? Dois sinais juntos, né? Vamos botar um parênteses bem grande aqui. A única coisa que eu posso fazer neste segundo é a regra de sinal, né? Menos com menos, que dá mais. Então, 7 mais 2/3, menos com menos, mais, né? 1/2. Pronto. Agora, eu tenho uma adição de frações. Se eu tenho uma adição de frações, eu tenho que somar. Os denominadores já são iguais? Não.
Então, eu tenho que tirar o MMC para encontrar as frações equivalentes e aí sim poder somar com o mesmo denominador. Embaixo do 7 não tem nada, então eu vou colocar o número 1. Mas ele não precisa entrar na minha conta do MMC, tá? Quem vai entrar na minha conta? MMC de 3 e 2. Vamos fazer a decomposição? 3,2. Primeiro número primo. Lembra das nossas regrinhas? Tem que olhar o primeiro número primo. É o 2. Tem número que dá para dividir por 2? Tem, né? Então, eu vou dividir. Aquele que não dá para dividir por 2, nós simplesmente vamos copiar. 3 não dá para dividir por 2. Então, eu vou copiar o 3, vou colocar a vírgula, e 2 dividido por 2 é igual a 1. Ainda tem número divisível por 2? Não, tenho só o 3, né? Então, eu tenho que passar para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? O 3. Tem número que dá para dividir por 3? Tem, o próprio 3. Então, 3 aqui. 3 dividido por 3 é igual a 1. E aquele outro 1 eu conservo. Para encontrar o meu MMC, basta encontrar o produto dos fatores. 2 vezes 3 é igual a 6. Mas se vocês lembrarem daquela regrinha que eu falei no passado, não precisaria nem ter feito MMC. Por quê? Porque eu só tenho o número primo. Tiro 1, ignoro 1. Os denominadores que eu tenho são 3 e 2. E 3 e 2 são números primos. Quando no denominador eu tiver só números primos, basta multiplicar, tá bom? Então, 6 é o meu denominador, vamos colocar ele aqui, embaixo de um traço bem grandão da fração. E vamos relembrar. Primeiro, divide pelo denominador e depois multiplica pelo numerador. 42. Por que, professora? Porque eu fiz 6 dividido por 1, que dá 6. E 6 vezes 7 é igual a 42. Mais o outro, você vai fazer a mesma coisa, só que é com a segunda fração. É o mesmo 6. 6 dividido por 3 é igual a 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. Coloca o sinal que aparece, que é mais, e você vai fazer o mesmo com a terceira fração. 6 dividido por 2 é igual a 3. E 3 mais 3 vezes 1 é igual a 3. Eu já ia fazendo como se fosse um número misto. Bom, vamos resolver em cima. Lá no numerador nós temos 42 mais 4 mais 3. 42 mais 4 são 46. E 46 mais 3 é igual a 49. E o 6 eu vou copiar. E essa fração não dá para simplificar. Eu posso tentar dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Não dá para simplificar os dois números por um mesmo número. Por exemplo, 6 dá por 2, mas o 49 não. Então, não pode, tá bom? Mais um exemplo. Agora o nosso quinto. Olha que lindo. Adoro. Vamos substituir. Ó, que fácil. Ah, eu achei lindo, mas agora já tô achando feinho e sem graça. Por quê? Porque ele só tem o valor de x para substituir. Então, em todos os x que aparecer aqui, eu vou colocar 4. Em todos os x ou em todos os x's? Bom, vamos colocar solução. Vamos substituir o x por 4. Vamos lá. 4 ao quadrado, porque o x está ao quadrado, menos 4 sobre... Lá embaixo está x mais 2, então eu vou escrever no lugar do x, 4 mais 2. No meio, eu tenho um sinal de mais, eu vou copiar ele aqui. Aí vem x ao quadrado, x de novo ao quadrado, então 4 ao quadrado.
menos 3x, que é o mesmo que 3 vezes x. Então, 3 vezes 4, mais 2. Vou passar o traço de fração e resolver o de baixo também. Substituir, né? No lugar do x, que é 4, menos 1. O que eu posso fazer? Resolver os numeradores e denominadores. No primeiro, eu tenho uma potenciação e uma subtração. Quem eu resolvo primeiro? A potenciação. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é igual a quem? É igual a 16. Olha o que eu fiz aqui. Que balaio de gato para caber na lousa. 16. Muito bem. Menos, copio 4. Embaixo, eu tenho 4 mais 2, que são 6. Ah, professora, por que você resolveu direto? É, porque não tem potência, não tem nada, eu posso. Eu tinha potência no numerador, não no denominador. Agora eu vou colocar o sinalzinho de mais, e vou fazer a mesma coisa lá na outra fração. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16. 3 vezes 4 é igual a 12. Menos com mais, menos. Então, eu posso colocar menos 12 mais 2. Tudo isso sobre quem? 4 menos 1, que é igual a 3. Vamos continuar resolvendo nossa conta. Eu tenho 16 menos 4 no numerador. 16 menos 4 é igual a 12. Vamos colocar o 12 sobre o 6. Mais 16 menos 12 é igual a 4. E 4 mais 2 é igual a 6. 6 sobre 3. Aí a pessoa olha e fala, aí, fração, denominador diferente, ah, vou ter que tirar MMC. Peraí, calma. Essas frações são frações aparentes. O que são mesmo frações aparentes? São aquelas em que os numeradores são múltiplos dos denominadores. E se eles são múltiplos, eu posso efetuar a divisão. Quando eu tenho 12 sextos, eu tenho 12 dividido por 6. E quando eu tenho 6 terços, eu tenho 6 dividido por 3. Então, vamos lá. 12 dividido por 6 vai ser igual a 2. Mais 6 dividido por 3 vai ser igual a 2. E 2 mais 2 vai ser igual a 4. Quase que não coube na nossa lousa, né? Mas se você tivesse tirado MMC, simplificado, dividido, depois ia dar o mesmo 4. É que não precisa, né? Então, resposta 4. Sexto exemplo, esse caiu na PUC, ó, lá no vestibular da PUC de São Paulo. O valor da expressão 3A menos B sobre 1 menos A para A igual a menos 1 e B igual a 1 meio é... Vamos substituir então, né, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a expressão 3A menos B sobre 1 menos A. E agora a gente vai fazer como se a gente estivesse no vestibular. Ó, nós estamos no 7º ano no vestibular. Vamos substituir. 3A é 3 vezes A. Então, é 3 vezes o valor de A, que é menos 1. 3 vezes menos 1. Tem coisa errada aí? Parênteses. Menos o valor de B. Quem é B? B é 1 meio. Tá lá em cima. Então, eu vou colocar 1 meio. Ok? Passo o traço de fração. Olha que coisa linda. Embaixo eu tenho 1 menos A. Então, eu vou colocar 1 menos
O valor de A, qual é o valor de A? Menos 1. Então, eu vou colocar o menos 1. Tem coisa feia aí. Parênteses. Coloco o meu sinal de igual. Ah, não, eu fiz uma seta. Então, sigam a seta. Aqui eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Então, vou resolver a multiplicação primeiro. 3 vezes menos 1 é igual a menos 3. Menos 1 meio. Sobre... Lá embaixo dá pra gente fazer o quê? A regra de sinais, né? 1 menos com menos, mais 1 mais 1. Bonito, perfeito, maravilhoso. Continuando. Vamos continuar no numerador. Lá no numerador, eu tenho que resolver menos 3 menos 1 meio. A gente tem que lembrar de uma coisinha aí que a gente já falou antes, tá? Embaixo desse 3 eu tenho quem? O 1. E eu já falei para vocês como que a gente encontra o MMC de um número junto com o 1. Coloquei um recadinho aqui para a gente lembrar. O MMC de um número e 1 é sempre o próprio número. Então, se eu estiver fazendo MMC de 4 e 1, o MMC será 4. No nosso caso, nós usamos o denominador comum para dividir pelo denominador da fração inicial e o resultado multiplicar pelo numerador também da fração inicial. E assim faremos com todas as frações de adição e subtração. Então, vejam, no nosso caso, o MMC vai ser 2. Meu marido está escrevendo recado, acho que é alguma coisa. Vamos lá. Vai ser 2, certo? Por quê? Porque é 2 com 1, então sempre vai ser 2. Vamos dividir pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. 2 dividido por 1 é igual a 2. 2 vezes 3 é igual a 6. Por que 6? Porque é menos 3, né? A minha carinha bonitinha ali escondeu o menos, tá? Mas eu já vou tirar a carinha bonitinha. É menos. 1 sobre 1 mais 1, 2. Igual. Quem tá aqui embaixo? 1. Quanto é menos 6 menos 1? Eu devo 6 reais e devo 1 real. É igual a uma dívida de 7 reais. Dividido por 2. Sobre o meu 2 sobre 1. Só que a gente já estudou isso. O que a gente estudou, professora? Divisão de frações. Na divisão de frações, convém copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Por isso que eu coloquei aquele 1 embaixo do 2. Ele não estava aparecendo. Eu fiz 1 mais 1 deu 2. Mas eu coloquei o 1. Por quê? Porque eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. E a minha segunda fração é 2 sobre 1. O inverso dela será 1 sobre 2, que é igual a... Agora, lembra que na multiplicação a gente pode multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Poderia cancelar também, se tivesse um em cima e outro embaixo que fossem múltiplos ou divisíveis. Não é o caso. Os dois que eu poderia pensar em cancelar estão lá no denominador, então eu não posso. Menos 7 vezes 1 é igual a menos 7. E 2 vezes 2 é igual a 4. Menos 7 quartos, né? Olha aquele menos ali que eu tinha sumido com ele. A alternativa qual é? A alternativa B.
Muito obrigada novamente, tá? Por vocês prestarem atenção. Esses slides foram elaborados por mim e pela professora Rafaela Fábio. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, muita saúde e paz para vocês e toda a sua família. Até a próxima aula.